Avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter uma conversa super interessante, super agradável com o Roberto sobre o Brasil holandês. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Roberto, dizer para vocês que estou eu aqui, Kelvin, junto com ele, junto com o nosso querido Gabriel Giacomazzi, nosso correspondente sobre a história islâmica, a história da África, que agora vai falar um pouquinho mais sobre esta questão do nosso episódio, entre outras. Muito obrigado, Kelvin. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão ouvindo mais esse episódio. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar o agradecimento para os nossos apoiadores do mês de julho, que são o André Zabel e a Kátia Miller. O apoio de vocês é muito importante para a gente conseguir continuar produzindo conhecimento histórico na internet. E para quem está ouvindo isso e está pensando como pode nos apoiar, visite apoia.se/Storycast ou o fixado que está em nosso perfil com mais informações sobre como você pode nos apoiar e adquirir, inclusive, recompensas. Gente, o Roberto, que hoje vai conversar conosco, eu não vou falar muito dele, eu vou deixar que ele se apresente, mas ele está tocando aí uma página de divulgação científica responsável da história, cheio de bibliografias, cheio de um conteúdo excelente sobre o Brasil holandês. O nome da página é bastante sugestivo, se chama Brasil Holandês, né? E traz aí várias questões muito interessantes mesmo sobre esse período importantíssimo da história do Brasil colonial. Então, Roberto, eu quero te agradecer mais uma vez em nome do Storycast, também te agradecer pelo Gabriel, enfim, passo então a palavra para ti se apresentar para nós, né, público te conhecer, quem é tu, o que tu faz, entre outras coisas. Boa noite, boa tarde ou bom dia a todos do Storycast. E gostaria primeiramente de agradecer, o Kelvin, o Gabriel e toda a produção responsável, por esse convite, por essa entrevista. E, bom, como o Kelvin disse, eu sou o fundador e o gestor da página do Brasil Holandês, que é uma página que se dedica principalmente a divulgar conteúdo relacionado à ocupação holandesa nas capitanias do que era o norte do Brasil no século XVII. A ideia de ter a página ela surgiu a partir do momento em que a minha pesquisa de iniciação científica chegava ao fim. E eu queria, de certa forma, manter algum vínculo com o tema, e também compartilhar tudo aquilo que eu aprendi e que eu pude ter contato, de certa maneira, durante a pesquisa. É óbvio que eu não trato do Brasil holandês como um todo, porque isso seria demasiado trabalho de uma vida, mas eu tento, de certa forma, abarcar aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso encontrar disponível na internet, seja no formato de imagens ou então de textos e etc. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roberto, eu sou graduando em História na Universidade Federal de São Paulo, quase formado já, e como eu disse, eu já desenvolvi 2 anos de pesquisa de iniciação científica com bolsa do CNPq, e o meu tema de pesquisa é o Brasil holandês, tendo como recorte os soldados da Companhia das Índias Ocidentais. Como resultado desses 2 anos de pesquisa, foram publicados 2 artigos que encontram-se disponíveis na revista de História da Unesp de Franca, que é uma universidade que fica no interior de São Paulo. E mais recentemente tem um artigo que está em processo de publicação pela revista Ângelos Novos, da USP, que eles estão com um dossiê lá sobre gênero, gênero e sexualidade. E esse particularmente não é sobre a minha pesquisa, que eu pesquiso os soldados da Companhia das Índias Ocidentais, mas é um debate bibliográfico, um debate da historiografia sobre as mulheres no Brasil holandês, que é um tema, de certa forma, inédito, tendo em vista que nenhuma pesquisa foi voltada nesse sentido, sobretudo em analisar o cotidiano dessas mulheres, quem foram essas mulheres, as suas condições, porque temos aí no mínimo 5 tipos diferentes, podemos definir assim. Quando eu falo tipo, eu me refiro principalmente a questões religiosas, de origem, enfim, europeias, luso-brasileiras, africanas, enfim, neerlandesas, principalmente inglesas, alemãs. E é uma pesquisa que eu ainda pretendo desenvolver mais para frente, mas a revisão já tá aí. Maravilha.
Obrigado por nos permitir conhecer um pouco mais da tua trajetória, da tua pesquisa. E eu já gostaria de saltar, né, para a nossa primeira pergunta, nossos primeiros questionamentos, que é saber, né, por quê? Por que que a gente deveria estudar o Brasil holandês? Por que que a gente deveria conhecer essa experiência histórica do Brasil colonial? Faz tanto tempo, né? Foi tantos séculos atrás, por que que a gente deveria estudar esse tema? Excelente pergunta, Gabriel. Por que deveríamos estudar um tema no qual, por vezes, se a gente for pensar de fato, né, foi tão curto? Afinal, são 24 anos de ocupação, e não um século ou dois, né? Ou, no caso, os portugueses que ficaram aí durante muito tempo. Por que nós devemos estudar esse tema? Porque ele é vivo, porque ele, assim como outros temas da história, é um tema vivo, é um tema que ocupa as mentes e a imaginação das pessoas até hoje. Se você vai para Recife, Olinda, e você dialoga com as pessoas nas ruas, elas vão te dizer que talvez ela tenha uma linhagem holandesa, ou que o avô dela, ou a avó, tenha vindo da Holanda, ou são os tempos dos holandeses, ou que tal prédio é do período holandês. E então, por isso, daí vem essa urgência de a gente estudar esse tema, né? Porque ele é lido por não acadêmicos também, e ele é lido de forma, às vezes, distorcida. Então, como nós podemos encarar, por exemplo, a figura de Maurício de Nassau, né? Que é um personagem que, muitas das vezes, é mais rememorado pelo imaginário popular e das pessoas, né, que estão inseridas ali, do que, por exemplo, quem é o governador atual do estado, ou então o prefeito da cidade de Recife. Até porque tem um busto dele, né? Foi um presente do governo alemão em frente na Praça da República. Então, vem daí essa urgência da gente discutir, né? O Brasil holandês, ele é um tema vivo, e é um tema que ocupa mentes e corações de alguns apaixonados, né? Então, os historiadores não deixam de ser apaixonados sempre pelo tema, mas a gente tem o nosso viés científico, nós temos nosso compromisso, né, com as fontes, com a bibliografia e tudo mais. Então, daí vem essa urgência. Sem contar outros desdobramentos, como a própria formação da nacionalidade brasileira, começou a se desenrolar ali no século XIX e que teve como o Brasil holandês como ponto central, um ponto-chave nesse processo, sobretudo as duas batalhas de Guararapes, né, que envolveu em linhas gerais, né, aqui reproduzindo uma fala novecentista, envolveu os três povos, né, a confluência das três raças, vamos dizer assim, né, que é o indígena, o branco e o negro. Então, hoje, o dia do Exército ele é comemorado no dia da vitória da Batalha do Guararapes. Não sei se foi a primeira ou a segunda, porque eu não sigo muito o dia do Exército. Então, vocês podem notar que esse é um tema vivo e que mobiliza muitas questões, né? Toda vez que alguma página, eu sempre vejo, né? Alguma pessoa publica, fazem 300 e tantos anos de que Nassau chegou, ou então que os holandeses foram expulsos de tal batalha. Então, é um tema vivo, por isso a nossa urgência de discutir, assim como outros temas, né? Como a escravidão, etc. Mas os holandeses, ele tem esse ar, esse aspecto de brilhantismo, porque sempre vem aquela velha pergunta à mente, né? O que seríamos de nós se fôssemos colonizados por holandeses? Mas aí eu acho que a gente pode deixar mais pra frente para responder essa pergunta. Ou podemos falar disso agora mesmo, porque eu acho que trazendo esse aspecto da vivacidade, né, da história colonial relacionada à ocupação holandesa, de fato isso é muito presente, né, quando se trata desse período histórico. Quer dizer, não só é presente no sentido de que se pergunta, né, como seria o Brasil se ele fosse colonizado por holandeses, mas dentro dessa pergunta eu acho que está aí meio que pressuposto um certo, às vezes, complexo de vira-lata, né? Aquela ideia assim, de que o Brasil deu errado, né? De que o Brasil não tem condições de dar certo, porque não fomos colonizados pelo que seria, né? A civilização da Europa propriamente dita, que é essa civilização relacionada aos povos do norte, né? Portanto, os povos do sul são a razão da desgraça do Brasil, né? Os ibéricos são a razão da desgraça. Os Estados Unidos, que foram colonizados pelos britânicos, né, deram certo por conta disso, graças aos loiros brancos, etc, etc. Então, essa pergunta é muito importante, porque eu acho que ela tem, né, eu acredito que ela mobiliza de fundo, pelo menos, essas questões, e, enfim, né, contigo aqui a gente pode pensar bem sobre como seria, afinal, o Brasil se ele fosse colonizado por holandeses. Então, e de fato está aí a importância do estudo da história, né? Porque essas questões, elas não se reverberam no futuro. Por exemplo,
o que será nós de nação daqui para frente? Qual será o nosso projeto? Ela fala, não, ela reflete no passado, né? O que teria sido, né? Então, por isso que esse passado ele é muito vivo. E é um passado que ele tá vivo no imaginário popular, né? Como eu já havia dito. Bom, eu acho que o José Antônio Gonçalves de Mello, em tempo dos Flamingos, ele já respondeu essa questão, né? Lá nos anos 40, faz um pouquinho de tempo já. Só que eu atualizaria a resposta, né? Porque ele diz que nós seríamos, muito provavelmente, um país que estaria dividido, mais acentuado na divisão de classes e de raças. Ele usa exatamente essa linguagem, né? Principalmente os negros, né? Os negros descendentes de africanos e indígenas. Nós seríamos um grupo que seria subalterno em relação a uma elite dominante branca neerlandesa. Não seria muito diferente do que é, por exemplo, em países como a Indonésia ou o Suriname. Então, a gente tem que problematizar essa questão, né? Porque há vários tipos de colonização e os processos, eles não são semelhantes, eles têm suas especificidades. O Leandro Carnal, quando ele escreve aquele livro A História dos Estados Unidos, ele diz que na América, nos primeiros séculos da colonização, né, e no período da colonização em si, havia mais universidades na América Ibérica do que vai se tornar os Estados Unidos. E ele vai levantando ali várias, principalmente na primeira parte do livro dele, sobre a história dos Estados Unidos, ele vai elencando vários aspectos, né, que indicam que a América Latina poderia ter sido uma potência se comparado ao fraco desenvolvimento dos ingleses na América do Norte até pouco tempo. Então, a partir daí a gente pode pensar que tanto em relação aos ingleses, quanto aos holandeses, quanto aos portugueses, né, essa é uma história que por vezes é manipulada. Então, e há esse senso mesmo de ser, porque é latino, porque é ibérico, é inferior. Porque isso é uma construção. Isso é resultado de uma construção histórica, né, que vem ao longo dos anos. A gente não pode olhar lá para trás para tentar enxergar isso, porque isso não estava na pauta do dia deles, mas sim dos autores do século XIX e século XX, né, que, enfim, definiram questões sobre supremacia racial, enfim, né, todas justificativas para a colonização de outros países, né, os europeus como os superiores. Então, essa questão do Brasil teria sido melhor se tivesse com os holandeses, eu acho que é uma questão mais no imaginário do que real. A gente não deve ficar se perdendo muito tempo com essas questões. A gente tem que, talvez, problematizar mais o período holandês. Por exemplo, os holandeses não aboliram a escravidão, né? Muito pelo contrário, eles potencializaram a escravidão. Inclusive, Nassau tinha escravos, e ele marcava os escravos dele com ferro quente. Inclusive, tem uma gravura, né, do Zacharias Wagner em que ele representa isso. As iniciais do príncipe numa escravizada. Então, será que realmente Nassau foi esse progressista que tanto ocupa a mente e o coração das pessoas? É fácil você desenvolver pontes, construir palácios nos trópicos, né? Mas a custo de que mão de obra? Não foram europeus brancos que não estavam acostumados a um regime alimentar substrito, à base de peixe e sob um calor de 40 graus, que, né, iria construir palácios, que ia mover engenhos. Então, né, a gente tem que tirar esse coloridinho do Brasil holandês, essa purpurina que às vezes fica aí no ar e que todo mundo acha um tema tão... e que por vezes atrai, né? Eu acho que muitos historiadores foram atraídos por isso. E que não se frustram por ter contato com as fontes e com a bibliografia que problematiza isso, mas entendem que os processos históricos são muito mais complexos do que essa visão positivista, vamos dizer assim, em relação a esse passado. Mas o Brasil, talvez, e aí concordando por fim com o José Antônio Gonçalves de Mello, em tempo dos Flamengos, talvez o Brasil não seria melhor se tivesse sido colonizado por holandeses. Perfeito. São projeções, né, que se lança sobre o passado, projeções que têm origem no presente, né, de ânsias, de identidades, de projetos políticos, né, de identitários do presente. É um debate que se assemelha muito à questão do Borba Gato, né, que tá em voga agora, né, que são a história colonial do Brasil servindo como legitimadora ou como símbolo, né, de determinadas narrativas e ideias de Brasil que são instrumentalizadas, né, pelas elites
holandês, não somente, no presente. E cabe a gente dar essa mirada mais ao passado, né, para estudar, analisar, falar com especialistas, como a gente tem aqui o Roberto, sobre o Brasil holandês, e desmistificar muito desconstruir esses mitos que se constroem em torno desses grandes nomes, essas figuras, né? Se você for para Recife, por exemplo, dificilmente você verá muitos monumentos em homenagem a Palmares, né? E Palmares existiu durante o Brasil holandês. Foi um foco de resistência escravista. Mas, por exemplo, prefere-se colocar o busto de Maurício de Nassau na Praça da República, sabe? Isso tem um significado, isso tem um sentido. Então, né? E qual sentido a gente vai dar? Ou então, por exemplo, em relação aos insurgentes, né, da restauração pernambucana. Será que, de fato, os negros e os índios estavam no mesmo nível que os europeus ou os brasileiros? É uma questão a se pensar. E até hoje, né? Há monumentos homenageando Henrique Dias, né, ou Felipe Camarão. E se há, como eles estão representados? São várias questões. A história é viva, por isso que é bom ser historiador. Façam história. Ser historiador é tudo de bom. E tudo de triste também, né? O historiador sofre, mas gosta. É uma tristeza ser atrás da outra, realmente. Ainda mais nesse contexto, é uma tristeza atrás da outra. Todas essas questões são muito realmente interessantes, muito do presente, mas também, evidentemente, do passado. E me faz pensar também sobre o próprio contexto, né, o próprio contexto de colonização holandesa, que para mim me parece muito imprevista, né, no sentido de que aqueles sujeitos, sobretudo os portugueses, que viviam no Nordeste brasileiro, imagino que não previam, né, uma invasão como ocorreu, com a escala que ocorreu, né, ainda mais te perguntando, tu que estuda justamente a questão militar, né, também relacionado à Companhia das Índias, o efetivo militar esmagador, né, que enfim, conseguiu conquistar durante tanto tempo essa importantíssima região da América Portuguesa, né, que é a região lá do Nordeste. E aí eu te pergunto, né, qual era, afinal de contas, o que justificava esse grande efetivo? O que justificava vultuosos investimentos holandeses na colonização do atual Nordeste brasileiro? Por que esses holandeses vieram para cá? Para responder sua pergunta, Kelvin, nós temos que retomar o tabuleiro de guerra europeu, que é o século XVI, a segunda metade do século XVI, né, e os anos iniciais do século XVII, que é quando nós temos a independência dos Países Baixos em relação à Espanha, o início do processo de independência, tá certo? A União Ibérica, que é um processo super importante nisso tudo, né, e o processo de expansão mercantil dos holandeses, que ao mesmo tempo é uma expansão mercantil e é uma expansão de guerra, uma expansão militar. Para quem não sabe, os Países Baixos não são a Holanda. Todo mundo costuma dizer que os Países Baixos são a Holanda, mas não, há uma grande confusão em relação a isso. Os Países Baixos, eles é composto por várias províncias que se localizam no delta do Rio Reno, que é um rio que fica ali no norte da Europa, que deságua no Mar Báltico, né? E a Holanda é uma dessas províncias, que lá no século XVII formaram os Estados Gerais das Províncias Unidas. Então, esse foi um processo muito violento de independência, né, dos Países Baixos, a chamada Guerra dos 80 Anos, e que envolvia questões não só de liberdade econômica, mas também liberdade religiosa, né? Temos que lembrar que quem dominava aquela região, por questões hierárquicas, era Felipe II, filho de Carlos V, e que era um soberano extremamente católico. E aquela região, dada a sua autonomia, já há alguns anos, era uma região que concentrava não só muitos judeus, né, que concentravam capital naquela sua região, dada a sua liberdade de comércio e circulação, mas também muitos luteranos e calvinistas, né? Então essa ação mais enfática de Felipe II acaba desencadeando a revolta dos insurgentes liderados por Guilherme de Orange, que é o grande líder, né, mas que ele não tinha sobrevivido até o fim da guerra. A ideia dele continuou viva e isso acaba sendo favorável para a independência dos Países Baixos. Nisso tudo, a América Portuguesa fazia parte do Império Espanhol, da União Ibérica e o complexo processo dinástico, né, que envolveu a coroa portuguesa naquela altura e a coroa espanhola. Então, a América Portuguesa acaba fazendo parte do Império Espanhol. No entanto,
não, apesar de fazer parte, ser uma região importante, dada que Pernambuco era a capital econômica, né, da colônia, tendo sobretudo no açúcar, né, a principal matéria, mas não somente, para o Brasil a essa altura também era importante, o fumo, etc. Mas a grande prioridade, sem sombra de dúvidas, da coroa espanhola era os territórios no México e no Peru, e eles não abririam mão disso, porque inclusive era uma das fontes que financiavam a guerra em solo europeu. Então era muito importante para eles preservarem esses territórios contra o inimigo que vinha com tudo, por conta que os holandeses, após iniciar o processo de independência, eles viam como a única forma de derrotar a Espanha um ataque que fosse bem sucedido às bases e às finanças da guerra, ou seja, ir direto a uma guerra não só atlântica, mas também índica, sobretudo visando atacar as possessões das próprias Índias, né? E, enfim, todas as localidades poderiam fornecer recursos para os ibéricos. Então, nesse sentido, em 1909, fechado um acordo de paz entre os Países Baixos e a Espanha, e essa é conhecida como a Paz dos 12 Anos. Essa Paz dos 12 Anos ela se prolonga até 1621, que é quando se funda a Segunda Companhia, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Essa voltada, de fato, ao Atlântico e a essas outras possessões. Mas em 1602 é fundada a primeira companhia, que é a VOC, na sigla em holandês, Companhia das Índias Orientais, que destinava-se ao Oriente. E ambas as companhias compartilhavam muitas coisas em comum no seu processo de formação, né? Elas vinham nessa esteira da guerra, ou seja, tinha esse aspecto militar também, não é por acaso que a companhia tinha navios de guerra, tinha soldados, tinha armamento, tinha liberdade de assinar acordos, tratados e etc. Quase um Estado, uma empresa-Estado. E é uma coisa inédita, né, por mais que não seja exclusiva dos Países Baixos, acaba sendo inédito para o período, mas que acaba concentrando muito capital mesmo, que acaba financiando várias expedições ao longo das primeiras décadas do século XVII para a América do Sul e também a América do Norte. Então, para nós pensarmos a presença dos holandeses em Pernambuco, nós temos que compreendermos todo esse processo, que vai do jogo político na Europa, a expansão mercantil no Oriente e no Ocidente e a formação dessas companhias, porque é a partir da formação dessas companhias que acaba sendo mais viável, vamos dizer assim, para a conquista e a dominação de territórios. Porque até então, os neerlandeses praticavam a pirataria, falando assim, a grosso modo, a pirataria era o que dominava os mares. Então, era um saque de um navio aqui, outro ali. Não havia um objetivo em si. Mas quando se forma uma companhia, que é uma coisa muito grande, que envolve capital de muita gente importante dos Países Baixos, inclusive dos Estados Gerais, porque era uma companhia mista, não era uma companhia 100% privada. Então, nisso a gente vê a importância dela. E ela também tinha a responsabilidade de recrutar soldados. E esse mais especificamente é o meu objeto de pesquisa, né? Porque eu analiso 4 diários de soldados que vieram para o Brasil nesse período. 2 cobrindo os primeiros anos, os anos iniciais, e os outros cobrindo o período de prosperidade do Brasil holandês e a expulsão. Então eu acabo abarcando todo o período holandês, mesmo estudando diários de soldados, né? Eles não relatam as decisões políticas, nem econômicas do que se passa na colônia, mas eles narram o cotidiano, e é muito, muito interessante. Inclusive elaboram um desenho sobre a fauna, sobre a flora, sobre as percepções deles em relação a tudo isso que eles viviam, né? E Pernambuco não foi a primeira e nem a última região da América em que os holandeses lançaram os seus investimentos, né? Em primeiro lugar, eu destacaria a América do Norte, sobretudo a região que é Nova York hoje, né? Que ali foi uma região ocupada por holandeses, mas para a gente aqui não vai fazer muito sentido, até porque aquela região ela foi conquistada antes da fundação da Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, em 1614, 1615, e é onde se tinha basicamente um comércio de peles e de madeira. Nada tão significativo como era, por exemplo, a América Portuguesa. Mas em 1624, na verdade, né, a grande incursão contra Salvador, que é a primeira tentativa de conquistar possessões da América Portuguesa, né, e é uma
uma tentativa fracassada, porque menos de um ano depois, uma frota ibérica, né, ela acaba conseguindo, de fato, reconquistar. E aí levanta todo um debate bibliográfico, porque, de fato, os holandeses teriam se precavido, né? Eles haviam conquistado, só que uma parte da frota acabou voltando para os Países Baixos. Então, sem contar as polêmicas de que, tipo, os comandantes, eles, ao saquearem a cidade, se encheram de bebida, enfim, não conseguiram manter a rédea ali da soldadesca. Então, isso foi um contexto pouco favorável. Mas poucos anos depois, em 1627, é quando os neerlandeses, pela primeira vez, e talvez muito provavelmente a única, eles conseguem obter uma grande margem de lucro, que é com o ataque e o saque da frota espanhola na Baía de Matanzas, em Cuba. Porque essa frota espanhola que saía da região do Peru era uma frota anual. Era uma frota anual que era guarnecida com galeões espanhóis super armados, com canhões e tudo mais. E eles só poderiam sair numa época do ano porque havia essa frota que protegia eles, e eles estavam carregados de prata, muitas riquezas mesmo, de prata, não só prata, pérolas também, peles e outros tipos de mercadoria, madeira, etc. E aí um comandante neerlandês chamado Piet Hein, ele consegue a proeza de capturar essa frota de prata na Baía de Matanzas, em Cuba. E os lucros estimados com essa captura dessa frota são até hoje rememorados, aí já falando sobre uma memória holandesa, né? Até hoje rememorado na Holanda, porque lá há um monumento em homenagem a ele. Foi uma coisa assim, fora do sério que ele conseguiu. E como eu disse, pela primeira e única vez a companhia obteve ali, de fato, lucro, né? Porque foi através de uma ação de pirataria, vamos assim dizer, que a companhia consegue obter uma certa quantidade de recursos que vai financiar 3 anos mais tarde a conquista de Pernambuco. E a partir dali, aí eles já conseguem se fixar, né, em Pernambuco, e aí são os 24 anos da ocupação holandesa. Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/Storycast. Mas, Roberto, por que o Nordeste do Brasil? Por que a companhia não estava interessada em uma outra região? Ou quer dizer, então, se estava interessada, né, por que não investiu em outra região? Por que no Nordeste? Porque o Nordeste era o principal centro produtor e exportador do açúcar, né? Como eu disse, a fundação da companhia era também em relação à guerra, né? Porque eles tinham navios de guerra e tudo mais, soldados, né? Eles queriam minar bases econômicas do Império Espanhol, mas eles também queriam retomar a circulação de mercadorias na própria Europa, por conta que, apesar de Portugal, né, e depois Espanha serem responsáveis pelo transporte do açúcar à Europa, era através da passagem desse açúcar nos Países Baixos, onde havia as refinarias, que esse açúcar passava a ser comercializado para outras regiões. Então, eles queriam ir direto à fonte, atacando Pernambuco ou outras capitanias que ficassem ao entorno. Eles iam direto à fonte, de fato, e ali abriria caminho, aí segundo alguns historiadores, para uma outra conquista, que seria o grande objetivo de conquistar a prata do Peru. Sem contar que, como eu disse, né, a prioridade dos espanhóis era guarnecer as suas antigas colônias, não as colônias lusitanas, né, segundo parte da historiografia. Então, eles estudaram muito, os holandeses, estudaram muito Pernambuco antes da invasão. Inclusive, tem um grupo de indígenas da Baía da Traição, que após a expulsão em Salvador, eles são capturados, né, na Baía da Traição, no Nordeste brasileiro, e são levados como informantes. Para os Países Baixos. E lá eles relatam aspectos sobre a geografia, sobre as gentes, sobre as mais variadas coisas que poderiam ser estratégicas para os diretores da companhia elaborar um ataque a Pernambuco. E não foi algo que não tenha sido planejado, né? Foi algo muito bem planejado, muito bem executado. Foi tão bem executado que os caras já de certa forma conheciam certas localidades. Havia, por exemplo, se você pegar o estudo da Lúcia Xavier, você consegue identificar que havia neerlandeses e flamengos, né, circulando na América há muito tempo. E esses serviram depois como colaboradores
do processo de conquista. Então, sem contar o mercado editorial, muitos diários de viajantes que estiveram antes da ocupação holandesa acabaram circulando também nos Países Baixos. Então, todo esse material de escritos e material humano, as pessoas que haviam passado por aqui, eles conheciam muito e sabiam do potencial que não só Salvador e Pernambuco tinham, mas outras capitanias, como Paraíba, Itamaracá, Rio Grande do Norte. Bom, mas aí a gente poderia pensar, né, por que não o Brasil meridional, né, regiões do Sudeste, por exemplo? Porque de fato não havia um interesse, não havia uma estrutura econômica tão bem consolidada como no Nordeste brasileiro, de uma economia agroexportadora como era o açúcar, que dominava o mercado europeu e que garantia milhões para os cofres ibéricos depois holandeses. Queria chamar a atenção para um detalhe que eu já estou vendo a cara do Kelvin aqui, pensando, maquinando, que ele já deve estar adorando isso, né? Porque justamente ele que pesquisa relatos de viagem coloniais, e a gente vê aqui, tu nos trazendo os relatos sendo utilizados para um projeto colonial, um projeto de ocupação militar do Nordeste, servindo, né? Tendo uma utilidade para um projeto neerlandês. Panfletos que circulavam nos Países Baixos também, fazendo propaganda. Enfim, é algo inclusive a ser estudado, né? Não sei, tá aí, para quem tiver coragem, como eu estava conversando com o Gabriel, para estudar o holandês do século XVII, e tiver uma boa habilitação na paleografia, né? Até mais ser desenvolvido. Ok, Roberto, então 1630, né, como você nos informou ali, a ocupação de Pernambuco, e a partir desse momento os holandeses se veem, né, em posse desse território. O que eles fazem? Como é que se dá a efetiva colonização desse território? Como é que se dá a interação deles também com os povos que ali estavam, né, os povos indígenas e os negros escravizados? Como se dá o estatuto da escravidão nesse contexto colonial? É contigo. Primeiramente, gostaria de ressaltar que não foi um processo fácil. Nós temos ali um período de conflito que se acentua desde o período da invasão, sobretudo de Olinda, né, o desembarque na praia de Pau Amarelo, que foram onde as primeiras tropas desembarcaram, e um período que vai até 1635, que é um período onde há constantes conflitos e embates entre as tropas luso-brasileiras e os neerlandeses. Os neerlandeses, eles acabam ficando condicionados às praças fortes, ou seja, que são pequenas localidades no litoral fortificadas. Era muito difícil passar essa linha, né? E as embarcações, o cerco a Recife e a Olinda, sobretudo das embarcações, né? Bombardeamento das cidades dia e noite, isso foi enfraquecendo as forças resistentes. Sem contar que não chegava auxílio nem de Portugal e nem de Espanha para as tropas que resistiam, né? Os lusos brasileiros. Esse impasse, ele só foi rompido através de uma aliança, que para alguns é aliança, para outros é traição, de um personagem muito, muito curioso, que é o Calabar, Domingos Fernandes Calabar. Ele é conhecido, né, pela perspectiva lusitana como um traidor, porque ele acaba indo para o lado dos neerlandeses e favorecendo, através de informações privilegiadas, a conquista e a efetivação, a ocupação efetiva dos neerlandeses em Pernambuco. É a partir daí que o cerco vai se rompendo e os holandeses eles vão conquistando mais localidades para o interior, enfim, eles vão avançando. E nisso tudo nós temos um processo que é super importante, que reflete, né, até os nossos dias de hoje, se nós havíamos discutido isso no começo, que é o abandono e o incêndio de Olinda. Vista como uma cidade, de certa forma, difícil de ser fortificada, essa é a justificativa, né, dos comandantes da Companhia das Índias Ocidentais, ela é substituída prol, né, é privilegiado o terreno que hoje é Recife, que na época não passava de um istmo de terra, né, de uma localidade onde moravam pescadores. Era algo bem... Não era tão desenvolvido como Olinda, né, que por muitos era considerada como uma cidade portuguesa. Havia muitos traços de uma cidade portuguesa, com prédios, com os conventos, com as ordens religiosas e etc. E aí Olinda é abandonada e os holandeses privilegiam Recife, né? Essa decisão também ela não é só militar. Eu avento a hipótese de que ela também tenha um cunho ideológico, seria anacrônico demais, mas eu vou usar desse anacronismo por conta que os senhores de engenho, quando não estavam em suas casas grandes, quando tinham que resolver coisas na vila, eles ocupavam aquela vila. Então, e ali havia também o aspecto religioso, onde concentrava a maior parte dos conventos. Então, você incendiar uma cidade e abandonar, justificando que é por questões
estratégicas, me parece muito raso se você for considerar que havia toda uma diferença religiosa entre neerlandeses luteranos e calvinistas e luso-brasileiros católicos, né? Então, eu acho que a gente tem que ver a partir daí. Mas isso é uma hipótese que ainda eu tenho que estudar, desenvolver, mas é que me parece bem incrível nesse sentido. Em relação à sociedade que acabou se formando a partir do momento em que se rompe, né, esse período de guerra, em que as plantações, os engenhos, eles vão retomando as suas produções e tudo mais, nós temos, num aspecto mais religioso, uma certa liberdade religiosa, vamos assim dizer, mas aqui a gente tem que demarcar bem liberdade religiosa, o que é liberdade e o que é tolerância de culto. Havia ali uma liberdade de consciência, vamos assim dizer. Até porque nós temos o primeiro templo judaico das Américas, ele é fundado em Recife. Então, os judeus, eles tinham, não só os judeus, como outras religiões que compunham aquela mescla de pessoas, né, de africanos, escravizados, indígenas, enfim, cristãos novos, judeus, enfim. Então, havia essa liberdade de consciência, mas não havia uma liberdade de culto. São coisas diferentes. Então, a gente já tira mais uma camada desse verniz que é o Brasil holandês. Porque era permitido a prática judaica, por exemplo, mas reservada ao ambiente interno das casas ou dos templos. O que é algo diferente, por exemplo, de você sair como nos cultos católicos, em procissão, em homenagem a um santo, era proibido isso não era possível. E como falar, né, de uma religião católica que não é para fora, que envolve eventos, e isso acabou gerando atrito, conflito, né? E Nassau, ele sempre soube conciliar isso de uma forma como um diplomata que era, né? Ele não é uma excepcionalidade, até porque ele é formado nos ciclos militares europeus daquele contexto, mas que ele consegue gesticular muito bem esses setores, né? E em relação à escravidão, como eu disse no começo, os holandeses não só viram o quanto era indispensável para manter todo aquele sistema funcionando na escravidão, como potencializaram. É no período de Maurício de Nassau que Angola é conquistada, por exemplo, o que vai garantir um mercado de escravos muito mais lucrativo, muito mais potente. Inclusive, há alguns estudos, né, que apontam a participação direta de Nassau nesse comércio. Então, ele tirando proveito próprio, né, tendo em vista que, de certa forma, seria um exclusivo da companhia, né, esse direito de comercializar escravizados, aliás, e que ele tem documentos que estão revelando que havia intervenção dele direta. No começo, como aponta, por exemplo, Antônio Gonçalves de Mello em Tempo dos Flamengos, os neerlandeses até aventaram a hipótese de trazerem colonos vindos das regiões interioranas dos Países Baixos, não só dos Países Baixos, mas de toda a Europa Central, do que hoje corresponde à Alemanha, né? Mas isso seria muito custoso e pouco lucrativo, dada a falta de adaptação do homem à terra. No seguinte sentido, a diferença é muito maior entre uma Europa que tem um céu cinza, como nas obras de Post e outros artistas, né? E depois um céu completamente azul, e o calor e a exuberância. Então, de costa a costa, da América à África, havia muito mais semelhanças do que, de certa forma, era favorável, né? E já havia um regime implementado nas Américas. O que os holandeses fizeram, adaptaram às suas necessidades. Eles não implementaram nada de novo. Nem o sistema dos engenhos, do cultivo da cana, eles interferiram. As mesmas pessoas que cultivavam antes permaneceram cultivando. Algumas exceções, é claro, né? Porque você tem ali, no período neofaciano, uma retomada dos engenhos e a venda de alguns, né, para holandeses e judeus e tudo mais. Só que é algo que já estava implementado, já estava pronto. Então, essa questão da escravidão, por vezes parece que os neerlandeses não aceitaram, tiveram uma certa relutância a princípio, mas visto que era algo muito vantajoso e lucrativo para a companhia, e não só para a companhia, para os traficantes também, eles não abriram mão. Então, mais um pontinho para o argumento de que não seríamos melhores se tivéssemos sido colonizados por holandeses. Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. E como é que esses neerlandeses viam os povos indígenas que eles interagiam? Porque eu imagino que devia ser algo mais ou menos parecido com o modo como os portugueses viam. Ou seja, o indígena é um selvagem
e esse selvagem canibal, né, não antropófago, portanto não há compreensão cultural, o que há aquela velha ideia do Colombo, né, da ilha de Caníbal, ou seja, aqueles sujeitos que comem carne humana por, enfim, um impulso diabólico, por uma selvageria incompreensível e tal. E aí eu digo isso pensando justamente naquelas pinturas, né, em que a gente vê uma mulher indígena, por exemplo, carregando um pedaço de perna, né, de um outro sujeito na sua bolsa, né, ou algo assim. Enfim, e eu imagino que essas imagens devam ter circulado, né, no mundo holandês. E essas imagens produziram, por sua vez, um imaginário na Europa mesmo, no mundo holandês, e quiçá para além, né, do mundo holandês, inclusive. Então a pergunta vai meio que nesse sentido de ida e volta, né? Quer dizer, que imaginário que eles produziram aqui no Brasil sobre esses indígenas, né? Como é que eles interagiam com esses indígenas, se haveria a possibilidade aí da gente traçar algumas diferenças entre essas visões entre neerlandeses, né, e portugueses. E não só na visão holandesa, neerlandesa, se preferirem, essa perspectiva sobre os indígenas impactou, né? Não foi só sobre a perspectiva dos holandeses. Porque hoje os quadros de Eekhout, que retratam exatamente isso que o Kelvin falou, que é a mulher tapuia, o homem tapuia, eles estão no Museu Nacional de Copenhague, na Dinamarca. Bom, eles foram para lá por conta de uma troca de presentes, de favores entre as monarquias europeias do período, enfim. Mas só que para a gente ter uma noção também dessa circulação dos materiais, desses objetos e dessas imagens, que não são unicamente imagens, mas elas criam visões, elas criam representações, elas criam ideias, né? E essas ideias ocupam a mente das pessoas, que por vezes criam especulações, né, sobre e aí eu posso utilizar um termo muito caro pro Kelvin, que é uma América muito maravilhoso. Mas, diferentemente dessa perspectiva do maravilhoso, o que eu percebi nas minhas pesquisas foi que, como ponto de partida, havia uma divisão básica, a grosso modo, que dividia os indígenas entre tapuias e tupis, sendo os tupis aliados dos portugueses e os tapuia aliados dos neerlandeses. Representar os tapuias, que era esse povo nômade, selvagem, guerreiro e etc., daquela forma, respondendo o Kelvin, era algo estratégico militarmente, pois, por mais que eles estivessem sendo representados de uma forma assustadora ou então intimidadora, aquilo tinha o seguinte objetivo: esses são os nossos aliados. Os nossos aliados, eles são fortes, eles são aguerridos, eles comem carne humana. Então, havia um sentido político em retratar um grupo indígena como mais feroz que o outro. Um uso militar. E aí, se você for analisar, e aí eu me refiro aqui a um grande pesquisador que tem se mostrado, que é o Lucas Lima, que ele está sendo orientado por Bruno Miranda, né, que é um dos especialistas sobre o Brasil holandês na contemporaneidade, e que ele vem estudando os indígenas, né, sobretudo essa aliança, porque foi basicamente isso, uma aliança militar, né, sobretudo os indígenas, sobretudo os tapuias, né, que se aliaram aos holandeses, e que a gente pode ver isso em vários momentos, né, da conquista, desde antes mesmo da invasão, como eu falei, com os indígenas da Baía da Traição, e alianças com líderes como o Janduí ou Nanduí, que era um líder indígena dos tapuias que recebeu várias expedições de neerlandeses que foram até seu grupo para estabelecer uma aliança, um acordo, e enfim. Mas eu acredito que seja isso. Eu não sei se eu te respondi bem, mas é uma questão que suscita ainda muitas pesquisas, sabe? Eu poderia citar um outro trabalho aqui, que com certeza não vou me lembrar de certo o nome, mas que ele se referendava a um processo de rebatizar certos indígenas que haviam sido convertidos ao calvinismo durante a ocupação holandesa. Depois eu posso passar a referência, vocês disponibilizarem aí para quem acompanha a página, né, e tudo mais. Só que é um dado muito importante, muito relevante, né? É muito interessante você pensar que indígenas se tornaram calvinistas através de uma educação sistemática, né, de predicantes, não só calvinistas como também luteranos, e que depois houve um trabalho no sentido contrário, de tipo, não, o Deus deles é o inimigo, na verdade. E aí houve toda uma dificuldade, houve processos, cartas e tudo mais, que é algo extremamente interessante, cara. Porque, por exemplo, quem aborda mais uma vez isso é José Antônio Gonçalves de Mello, num dos capítulos do seu livro, né, ele fala sobre algumas escolas que foram montadas e que indígenas participavam,
sobretudo crianças, né, e que se tornaram calvinistas, luteranas, e que sabiam mais, por vezes mais do que os próprios luteranos e calvinistas europeus. Andavam sempre com a Bíblia embaixo do braço, enfim, mas nós temos então, se pudéssemos definir a grosso modo a relação dos neerlandeses com os nativos, se daria nessas duas instâncias, a aliança militar no aspecto religioso. Né? Nós estamos também ainda num período tardio, mas que ainda reverbera os debates das disputas religiosas. É conquistar a fé. Eu acredito que essas questões suscitam várias outras muito interessantes. Assim. Por exemplo, como é que esses indígenas... E é claro, quando a gente fala de indígenas, a gente está falando de muita coisa, né? Mas como é que alguns desses grupos indígenas se portavam, se colocavam diante das guerras religiosas que a Europa vivia. Então, quer dizer, como é que eles compreendiam essa divisão entre protestantes e católicos? Enfim, são questões, eu acho que, para um outro momento. Questões que eu, particularmente, acho muito interessantes. Não sei se o Jaco tem alguma questão, alguma pergunta a mais. Na verdade, agora pensando, né, nos fracassos da ocupação holandesa, especificamente o que ocasiona o fim dessa ocupação e a frustração desses planos megalomaníacos de conquistar, inclusive, a América Espanhola, né, as minas de prata do Peru, enfim, que eram o grande objetivo, né. Por que dá errado? Por que dá errado, evidentemente, dentro dos objetivos que eles tinham colocado para si mesmos, né? E quando que eles são efetivamente expulsos do Nordeste brasileiro? Eu acho que essa é uma questão que todo historiador que se debruça, não só sobre o Brasil holandês, mas sobre história atlântica, né, vem a se perguntar por que, de fato, esse período durou apenas 24 anos. Poderíamos elencar vários motivos, desde falta de adaptação dos holandeses ao clima, ao regime alimentar, questões mais do cotidiano, mais básicas. Há aspectos mais, e aí sim, nacionalistas, do tipo, os brasileiros expulsaram através da união das três raças e tudo mais. No entanto, eu tendo a crer que a Companhia das Índias Ocidentais tenha falhado, em certo sentido, na administração. E, sobretudo, os senhores 19, né, que era o principal conselho responsável pela direção da companhia. Por quê? A partir do momento que Nassau vem, ele é visto como um cara que poderia resolver ele poderia retomar, na verdade, que nunca deveria ter parado, que era a produção açucareira. Por conta da guerra, muitos camponesas incendiaram não só engenhos, como plantações também. Então, ele cumpre em partes esse papel, porque a guerra, de fato, nunca acabou. Havia camponesas ainda assim. Há vários textos e artigos estudando sobre isso, né? Sobre se, de fato, o período nassauviano foi um período de paz, que, de fato, a gente já sabia hoje que não foi. Mas ele, de certa forma, ele conseguiu conciliar, conseguiu vender alguns engenhos, retomar, né? Prestar dinheiro a crédito, e aí foi o grande tiro no pé, né? Porque muitos senhores de engenho estão devendo Nassau até hoje, né? Provavelmente não vão pagar. Mas, e aí isso foi comprometendo a companhia nos seus recursos e tudo mais. E a companhia, ela visava lucros imediatos. Por mais que tenham se passado 24 anos, esperava-se muito mais. Então, era muito dispendicioso para a companhia enviar tropas, por exemplo. Era muito mais interessante que os contratos dos soldados fossem renovados a cada 3 anos e que eles permanecessem como colonos, dado que eles já estavam adaptados ao clima, à alimentação, ao ambiente. Né? Então, foi sendo muito dispendicioso para a companhia manter aqui tropas frescas, tropas em combate, sendo que não havia retorno de fato. Né? E nisso, aí sim, a gente pode considerar a retomada de um movimento insurgente, de um movimento que busca de fato expulsar os holandeses. Né? Então, acho que a gente sempre tem que levar esses dois aspectos em consideração, porque senão a gente vai considerar uma perspectiva muito mais nativista, né, do que considerar o outro lado da história. E aí eu cito, no caso, uma perspectiva tanto quanto nativista, que é a chamada Guerra de Guerrilha, que foi uma guerra, uma estratégia adotada, sobretudo nos anos finais, que não é uma guerra campal, é uma guerra dos matos, como se dizia. Tem as suas origens, segundo Evaldo Cabral de Mello, numa guerra indígena. Então esse teria sido o fator crucial no aspecto militar para a expulsão dos holandeses, dado que eles estavam acostumados a que tipo de guerra? Quando o soldado era um soldado profissional, né? É uma guerra europeia, uma guerra de campo, uma guerra onde você via o seu inimigo. Na América, muito pelo contrário, você não via o seu inimigo. Você, além da geografia ser completamente diferente, a fauna
e a flora era diferente. Então você poderia estar dentro de uma trincheira e você ser acertado por um mosquete e nem saber de onde veio, ou então ser picado por uma cobra ou qualquer outro animal venenoso e não saber como curar. Então, há essa guerra de Flandres, né, como é considerada, e essa guerra brasílica, ou guerra de guerrilha, que favorece, de fato, os luso-brasileiros. E aí nós temos dois marcos, que são as guerras dos Guararapes, em 48 e 49, nos Montes Guararapes, que é rememorada até hoje e tudo mais, não tendo a ver esse episódio como determinante para a expulsão dos holandeses, mas, né, ele foi importante, né? Foram duas batalhas que definiram os rumos, de certa forma. Então, não foi, até porque, mesmo com as batalhas, os holandeses não foram expulsos ainda. Vão ser expulsos só anos mais tarde. Então, ela é uma batalha que tem lá a sua importância, só que ela não consegue, de fato, expulsar os holandeses. Então, a partir dessas batalhas, começa a acontecer o processo que eu havia descrito inicialmente no nosso diálogo, na nossa conversa. A delimitação das forças, né, das forças que ainda restavam dos holandeses nas praças fortes, ou seja, nas regiões mais costeiras. Então, é muito fácil, pode parecer muito fácil, às vezes sem fundamento, a compreensão de que o fim seja muito semelhante ao começo, mas talvez seja de fato isso. Né? Eles vão retrocedendo de volta para o mar até o momento que é entregue as chaves da cidade de Recife. Tinha portas, né? Ela era fortificada e então ela tinha portas e é entregue em 1654 as portas da cidade aos insurgentes. E só que a guerra não acaba aí, né? Assim como a guerra não acabou na Europa lá no começo do século XVII, a guerra ela vai ter um desdobramento diplomático, né, na Europa. E uma grande obra, então, para quem tem interesse no tema, é do Evaldo Cabral de Melo, Negócio do Brasil. Essa obra ela é muito interessante no seguinte sentido, que o autor ele vai analisar ali no início o Brasil holandês de fato, só que ele vai analisar o desdobramento do jogo diplomático que foi entre os Países Baixos, Portugal e a Inglaterra, né, em relação ao Brasil holandês. Porque nós temos aí, então, começa a surgir uma nova potência, que é a Inglaterra. Né? Sobretudo com o domínio dos mares, com o desenvolvimento de uma indústria naval que no século XVIII e século XIX vão ser arrebatadores, né? E até início do século XX, né? Depois tem as guerras mundiais. Então ali você tem um processo que vai ser definidor, não só da ascensão do Império Inglês, mas do declínio do Império Holandês. Depois que eles são expulsos do Nordeste, alguns grupos vão à América do Norte, né? Alguns grupos sobretudo de judeus, e a grande mística lá sobre a fundação de Nova York, né? Aí eu indico o livro do Lira Neto, que lançou recentemente. Ele não é um historiador, mas ele é um jornalista muito competente. Não li a obra mais recente dele, mas eu indico, porque ainda tenho que ler, não deu tempo, mas parece que ia ser muito boa, inclusive. Só que o know-how, o saber fazer que os holandeses absorveram na América Portuguesa, acaba sendo implementado nas Antilhas. E isso vai dar o grande passaporte, o grande salto para o desenvolvimento da indústria açucareira naquela região. Porque agora, por mais que eles não tivessem dominado antes, no contexto da América Portuguesa, a produção açucareira, eles tinham o saber fazer. E agora também eles tinham muito mais fácil acesso ao mercado de escravos, que era a principal fonte de mão de obra, né? O que movia os engenhos, etc. É um tema que eu não tenho muito conhecimento, né, sobre a ocupação holandesa nas Antilhas, mas que é muito interessante, dado que até mesmo, isso eu já vi algumas gravuras, né, a representações de engenhos movidos a moinhos. Então é algo muito interessante. Mas enfim, não há outras tentativas de dominar novamente em uma possessão lusitana, até porque com o processo de restauração portuguesa em 1640, Portugal deixa de fazer parte do Império Espanhol, né, e automaticamente em 1654 o que era de posse lusa acaba retornando. Não há essa preocupação principalmente dos lusos brasileiros em relação a quem nós pertencemos de fato, né? Aos espanhóis, aos portugueses, ou seremos independentes. Não, isso não se passa na mente dessas pessoas, porque havia toda uma questão dinástica que envolvia a mentalidade dessas pessoas, né, nessa modernidade, né? Inclusive, quando os Braganças
tomam, aliás, né, o poder em Portugal em 1640, lá em dezembro de 1640. A Nassau, que essa altura estava em Recife, cidade Maurícia e afins, né, ele executa diversos eventos em comemoração à independência de Portugal. Né? Claro, ele era de certa forma um diplomata, então seria interessante tanto a ele quanto às elites da terra, né? Mas esse, a grosso modo, foram as razões pela qual os holandeses acabaram sendo expulsos, né? O fracasso neerlandês na América do Sul. Perfeito. Roberto, então, infelizmente, muito infelizmente, a gente não vai ter como tratar de outras questões, né? O tema é muito amplo, certamente daria para a gente falar muito ainda sobre, mas de qualquer maneira a gente tem agraciado aí com a tua página, onde a gente pode justamente procurar mais sobre. E aí eu queria te fazer uma pergunta que ao mesmo tempo é um certo desafio, né, para ti, assim, vou te dar um pega-ratão agora. Supondo que tu és um professor de ensino básico e pelas demandas do currículo e demandas, enfim, institucionais, da BNCC, tu tens 2 períodos apenas para tratar, 2 períodos de 40 minutos cada um, 2 períodos para tratar a história do Brasil holandês, o que seria um absurdo, né, evidentemente, mas é assim que a banda toca. Te pergunto, nesses 2 períodos, 40 minutos, o que tu abordarias? É uma pergunta mesmo, é como dizem, né, jogar na fogueira. Mas então eu penso a partir do seguinte aspecto, de que nós não devemos ver o Brasil holandês pelo Brasil holandês, mas ver o Brasil holandês a partir de outros aspectos, porque quando a gente vai tratar desse assunto no âmbito escolar, a gente não vai tratar especificamente sobre temas muito pequenos e a gente tende a ter uma visão mais global. Então, nesse sentido, a gente entender essas dinâmicas, tanto da União Ibérica, quanto da invasão de Pernambuco, do sistema da Casa Grande, do engenho, da senzala, do regime escravista. Então, o Brasil holandês ele pode ser uma porta para você abordar vários temas que perpassam esse século XVII. Você pode encaminhar as discussões tanto para a escravidão, quanto para a religião, quanto até mesmo, sendo até um pouco anacrônico, de certa forma, guerras religiosas, por que não? Né, há disputa ali, mas você pode então ter nesse tema que é o Brasil holandês um tema camaleão, nesse sentido mesmo, de você adaptar a vários aspectos. E aí trabalhando uma coisa que eu gosto muito, acho muito gostoso de trabalhar, que é a iconografia, né, sobretudo com as obras de Franz Post, porque ali você não tem só as casas grandes, as senzalas, os escravizados, os indígenas, as capelas, etc., mas você também tem a natureza exótica. A visão do europeu em relação a essa natureza exótica, sobre esses animais que são endêmicos da América do Sul, como a preguiça, o tamanduá, o tatu, o gambá, e que eram muito diferentes. Então, você tenta explicar ali para a criança, para o jovem, que a perspectiva deste homem nesse determinado período é diferente da nossa. Porque, por vezes, o jovem ele pode reconhecer aquelas representações, como o coqueiro, que é tão comum à nossa paisagem, e ver que, de certa forma, aquilo faz parte da formação, né, da nossa formação social, da nossa formação cultural, a gente gostando ou não, a gente querendo ou não. Então, é essa ideia que eu quero deixar. Os professores tendem a trabalhar o Brasil holandês, não pelo Brasil holandês, não pela ocupação de um povo exótico, numa terra distante, numa terra tropical, mas a ver que havia um interesse, de certa forma, de interesses em disputa, né? Uma companhia, de fato, algo novo, mas que as coisas não mudam muito à medida que o açúcar, a escravidão, o sistema produtivo não mudam, né? É algo excepcional, mas não muito. Então, se eu pudesse definir assim, falar para um professor como abordar o Brasil holandês, seria a partir de uma porta, né, que vai guiando você a vários temas que vão para além, é claro, de 2 aulas. Roberto, em nome então do Storycast, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite para compor esse episódio, que foi maravilhoso, um grande privilégio, né, ouvir por cerca de, enfim, 1 hora uma pessoa que conhece tanto sobre esse tema, né, falar, enfim, expor para quem não conhece, né? Eu particularmente, né, não conhecia muita coisa do Brasil holandês e o público certamente aprendeu muito com essa baita aula que tu nos deu hoje. Então, nesse momento, eu pergunto se você tem algumas palavras finais.
Eu só lamento muito, né? Porque, como eu disse, eu poderia ficar aqui várias horas falando sobre esse tema, assim como todos nós poderíamos falar dos nossos temas de pesquisa, que são super relevantes e interessantes. E destaco, é claro, que essa é uma perspectiva de alguém que está se formando, de alguém que está no final da graduação, sobre um tema que há muito a se pesquisar ainda. Então, qualquer deslize, né? Espero que vocês me compreendam, que a gente possa estabelecer um diálogo, né? Sugestões. Estou super aberto aí, tanto para dar sugestões como receber, né? E destacar que vários temas, como a Corte de Nassau não foi abordado, a primeiro Observatório Astronômico das Américas não foi abordado, o Jardim Zoológico de Nassau, enfim, uma porrada de coisas aí que a gente acabou não sendo dado o tempo, de fato, mas, enfim, gostaria muito de agradecer, então, o pessoal do Storycast aí pelo convite, uma página super incrível e comprometida, né, com a divulgação e promoção de um conteúdo histórico, mas também ligado à academia. A gente tem que estar lá e cá, né? A gente não tira nossas informações do nada também, que é um trabalho que com certeza tende a crescer muito mais. Parabéns para você, Gabriel, parabéns para o Kelvin, que eu já conheço há um certo tempinho, e aos demais integrantes também da página. Aí fica o convite para que vocês acompanhem o Brasil Holandês tanto no Facebook quanto no Instagram. E agora, mais recentemente, hoje, né, nós lançamos a nossa podcast, que não é do tamanho do de vocês, mas quem sabe um dia a gente possa alcançar 10%. Né? Já estaria de bom tamanho. Muito obrigado, galera.